o recado das urnas na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para analisar os resultados das eleições 2016 no primeiro turno, entrevista o cientista político Cláudio Couto, professor de Ciência Política dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Administração Pública da Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, no balanço, né, dos resultados do primeiro turno, o que é que o professor destaca como, assim, o que foi uma grande marca? Bem, acho que a grande marca é a derrocada do PT, né? Porque uma queda de 60% de um partido que tinha o terceiro maior número de prefeituras, que vinha crescendo por pelo menos 3 eleições seguidas nesse número de prefeituras, era um dos poucos que crescia assim, que controlou a presidência da República nos últimos 14 anos. Né? Toda essa derrocada é muito significativa. E mesmo o crescimento de outros partidos pode se explicar, em parte, por essa derrocada. O crescimento do PSDB, que é um dos partidos que mais avança nesse momento, é, em boa medida, o contraponto da queda que o PT sofreu nessa eleição. Mas era previsível, né? Isso. Era previsível, não era previsível exatamente a dimensão que isso teria. Tanto, acho que foi demais. Foi muito grande. Uma parte já vinha ocorrendo, né? O PT já havia perdido 20% de seus prefeitos, que foram para outros partidos antes mesmo da eleição. A gente pode dizer, para usar a expressão do mercado financeiro, que talvez já estivesse precificada essa situação em alguma medida, né? Por conta dessa saída de antes. Agora, o curioso é que quando você olha para o campo geral da esquerda, ele perdeu, mas ele não perdeu para cada partido individualmente. O PDT, por exemplo, aumentou o número de prefeituras, partido que teve muito próximo ao PT ao longo dos últimos anos. O PCdoB teve um crescimento muito significativo, né? O PCdoB pula para 80 prefeituras, grande parte delas no Maranhão, que é exatamente um estado onde o PCdoB hoje tem o governador e mesmo assim está disputando em outros lugares. Então, é uma derrocada, vamos dizer, da esquerda, do modo geral, mas por conta do peso que o PT tinha. É aquela imagem do afundamento do transatlântico, né? Quando o transatlântico afunda, ele puxa um pouco tudo que tem em volta. Mesmo assim, alguns dos barquinhos menores da esquerda estão conseguindo se livrar. Claro. Agora, chamou a atenção, não sei se para o senhor surpreendeu de alguma forma, o elevado número de pessoas que votaram em branco, anularam ou nem foram. Né? Em São Paulo, 38,4%. O Bob Fernandes destacou no comentário dele, Rio de Janeiro, 42 e pouco por cento também, que são percentuais significativos, né, de gente que não quer se ver representada por nenhum daqueles candidatos. Eu queria o seu comentário. Esse número cresceu em relação a eleições anteriores, não é um crescimento vertiginoso, mas é um número que vem crescendo paulatinamente, eleição após eleição. Eu creio que isso tem a ver com essa grande sequência de escândalos políticos que nós temos no país. Isso afeta a credibilidade da classe política, das instituições políticas, como é o caso dos partidos e de todo o sistema de representação. Isso tem a ver também com a crise econômica. Quando há um momento de crise econômica, há um grande desalento popular. E esse desalento leva a uma perda de interesse no próprio processo de escolha política. Embora a gente saiba que não há saída, que a saída para qualquer país passa necessariamente pela política. É por isso que, inclusive, esse discurso antipolítica que foi tão feito nessa eleição é um discurso muito complicado, porque, na realidade, quem faz esse discurso é político, se elege, vai ter que fazer política, inclusive, para poder governar. Bom, agora, exatamente, para que vamos situar em São Paulo. Então, João Dória está eleito, o discurso foi esse, 38,4% não quiseram se ver representado por nenhum dos candidatos, né? Porque nós não temos especificamente o que a pessoa, cada um queria, mas é um percentual elevado. Esse percentual, somado ao percentual de votos dos demais candidatos, dá mais do que o prefeito eleito no primeiro turno obteve em votos. Aí entra a questão da representatividade. Se em números absolutos foi eleito com 53%, há também, se nós considerarmos esse número de gente que não queria saber, né, ou porque não votou, ou porque não queria saber de nenhum, que ele não é representado pela maioria dos habitantes da cidade. Isso é problema para o prefeito eleito, em termos, assim, considerando a representatividade
da população? Eu não vejo como um problema para o prefeito eleito, eu vejo como um problema para o sistema político. Porque, na realidade, esses que não votaram, não deixaram de votar apenas no João Dória. Eles não votaram em todos os candidatos que concorreram naquela eleição. Eu deixei isso e eu fiz questão também que ficasse claro. Eu me lembro quando a Dilma foi eleita, que teve gente que queria desqualificar a vitória eleitoral dela e dizia o seguinte, que ela, na realidade, não tinha maioria dos votos. Porque se você também somasse abstenções, nulos, brancos e todos os votos dados aos outros candidatos, ela ficava com minoria. Mas aí vira a contabilidade criativa da eleição, né? Quer dizer, não tem muito cabimento, né? Isso funciona em qualquer democracia do mundo. Não, mas é do ponto de vista prático. Né? Sim, mas é por isso que eu falo, esse grande absenteísmo, ele é muito mais uma negação ao sistema de representação do que propriamente ao candidato vencedor ou a candidatos perdedores. Ele demonstra, ele reflete, inclusive, digamos que aí temos uma certa representação no outro sentido, o desânimo da população com as instituições que deveriam lhe representar. Agora, professor, vencedores e perdedores, né? Sempre vem aquela pergunta na eleição. Podemos falar, em São Paulo, vamos situar aqui, que Geraldo Alckmin é um grande vencedor dessa eleição? Mas eu não tenho dúvida, né? Porque, afinal de contas, ele elegeu o seu candidato contra a vontade de caciques do seu próprio partido, que há uma semana da eleição estavam lá espinafrando o João Dória dentro do próprio partido, o caso do Alberto Goldman, vice-presidente nacional do partido, ex-governador do estado e tantos outros. E até entendo que o gesto do Dória de dizer que gostaria de se reconciliar com todos esses caciques é muito mais um tapa com luva de pelica do que propriamente um gesto de reconciliação. E não é à toa que ele faz isso, mas ao mesmo tempo lança Alckmin à sucessão presidencial. Ele ganhou uma disputa importante, agora precisa ver se essa disputa vai se dar dentro do próprio PSDB. Ou se dependendo da retaliação que ele pode receber do outro lado, se ele vai ser obrigado a ir para uma outra agremiação. Bom, e Dória vai ter que dar certo, né? E Dória vai ter que dar certo. Para que essa se consolide, vamos dizer, a vantagem que ele tem em ser o vencedor. Exato, para não virar Alckmin, a Dilma, né, do Alckmin ou o Pita do Alckmin ou alguma coisa desse tipo, né? Agora, e perdedor em São Paulo? Olha, perdedor em São Paulo é também o PT, né? Sim, mas eu estou falando liderança, é o Lula? Nacional. Eu não sei se é o Lula especificamente. Isso? Eu creio que... Por ser de São Paulo, São Bernardo, onde também perdeu. Claro. Agora, eu acho que essa derrota do Lula já estava consolidada anteriormente, né? Ela se deu por conta de todo esse desgaste do PT e por conta da própria situação na qual ele se encontra mergulhado, né? O PT como um todo é derrotado nessa eleição, no país inteiro e em São Paulo em particular, né? Mas até quando a gente olha os resultados eleitorais, por exemplo, da eleição presidencial, o PT já havia perdido na cidade de São Paulo em praticamente todos os distritos da cidade. Esse resultado se repete, ou seja, é uma derrota que vem já se desenhando em São Paulo há bastante tempo. Bom, e Michel Temer? Ele fez questão de não participar, né, do palanque de qualquer dos candidatos do PMDB, Brasil afora. O resultado das urnas atingiu o Palácio do Planalto? Olha, o resultado das urnas, eu acho que no geral é até positivo para o Palácio do Planalto, porque afinal de contas o PMDB manteve o número de prefeituras, até aumentou um tiquinho e tem segundo turno pela frente, embora não tenha ganho em capitais, não tenha ganho em cidades muito importantes, né? A base do governo também teve um resultado bastante satisfatório, né? Se a gente considerar o conjunto dos partidos, eles tiveram um pequeno aumento e ainda, de novo, tem o segundo turno para cidades maiores. E mais, acabando a eleição, ainda tem o segundo turno para ser realizado, muitos daqueles parlamentares que estavam mais preocupados com a disputa municipal do que propriamente em votar a agenda do governo, eles ficam liberados até para votar assuntos impopulares que o governo realmente deseja colocar na pauta. Então, eu diria que para o Temer, além do resultado não ser ruim, ele é bom sobretudo porque a eleição está passando. E para o governo, nesse momento, a melhor coisa é a eleição passar logo. Bom, a última questão, o que definiu a vitória de Dória? Foi o padrinho, foi o sucesso do slogan dele, não sou político, sou um gestor, ou foi o antipetismo diante das últimas pesquisas, mostrando a subida de Haddad, que para quem não quer o PT de jeito nenhum, podia significar uma ameaça? Olha, acho que foi um conjunto de todos esses fatores, né? E foi também o desenho desta campanha. Essa foi a campanha do slogan e do jingle. Por quê? Porque o programa eleitoral propriamente dito era muito curto.
Era um programa lá de 10 minutos que não dava para transmitir muita mensagem. A vitória se dava, em termos de propaganda eleitoral, no jingle, na fixação da imagem do candidato, de um slogan como "não sou político", da ideia do trabalhador que ele bateu, num jingle que era muito bom. Eu diria que talvez seja um dos melhores jingles de campanha eleitoral em muitos anos no Brasil, esse que ele teve. E isso foi realmente um trunfo. Ok. E nesse momento de desalento com a política, esse discurso antipolítico, do qual ele vai ter que se livrar para governar, acabou funcionando eleitoralmente. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado a você. Gamberini.